Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antônio Galvão com mais uma edição para o canal Pilastra da Verdade. Sempre grato por tudo, sempre grato pelos likes. Bem-vindos aos novos inscritos. Um abraço a todos em todos os lugares do Brasil que estão me apoiando neste canal simples e mero, apesar de algumas críticas, mas isso faz parte do crescimento de todo e qualquer trabalho. Agradeço muito a vocês pelo apoio neste mero trabalho. Aqueles que gostam de assistir os meus simples vídeos. Ok. Hoje eu vou falar sobre algo muito interessante e também muito polêmico. Hoje eu quero falar neste vídeo sobre a temível, assustadora morte. Você está vendo aqui uma alusão, você está vendo aqui do lado uma alusão a uma foto, o que seria talvez a imagem da morte. E falar sobre morte é algo que chama muito a atenção, muito a atenção. Só que o que eu vou falar aqui hoje vai também chamar a atenção de muitas pessoas que acreditam, entendeu? Na morte em termo religioso. A religião e este livro que eu chamo de O Conto do Seu Vigário, o Conto do Seu Vigário, ou O Conto do Bispo, ou do Pastor. Este livro reforça a tese de que a morte é como se fosse um ser individual que é trazido por um anjo para eliminar, dizimar uma pessoa. O que seria talvez um espírito. Muitas religiões, denominações reforçam a tese de que a morte é um espírito. E este livro reforça também algumas alusões, trazendo referências à morte como um ser, assim como eles dizem que demônio é um ser vivo, espiritual, que faz o mal, assim como anjos são seres vivos, espirituais, que fazem aí o seu trabalho segundo as ordens de um Deus, assim como os espíritos são seres individuais vivos que fazem as suas funções. A religião, ela reforça isso. Mas para falar sobre a morte, eu vou ler dois textos do Conto do Seu Vigário. Eu vou ler dois textos. E o primeiro texto está em Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, chamado Pentateuco, que está em Êxodo capítulo 12, versículo 23. Isso aqui é a primeira alusão em termo bíblico do que vem a ser a morte. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte, você vai ver aí na tela, escrito, que é uma escrita da Bíblia, o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. Vocês observaram? Aqui está falando que a morte tem um anjo. Preste atenção. Vamos para o segundo texto. O segundo texto fica em Apocalipse capítulo 20, versos 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele
que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então aqui em Apocalipse está dizendo que a morte, também o inferno, e também aquele que não tem um nome escrito no chamado livro da vida, no livro imaginário, do livro imaginário, da revelação imaginária, seriam lançados ou serão lançados no chamado lago de fogo. Ou seja, eles dão a alusão de que a morte seja um ser individual que tem a ordem de um Deus para matar. A ordem do Deus do bem que criou a morte. Nossa, ele é Deus do bem, ele é Deus de amor. Ele é Deus da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por que quando escreveram isso sobre Jesus, né, que Jesus como um Deus encarnado, escreveu, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por que não colocou também, acrescentou a morte, hein? Podia ter colocado, porque a morte, na verdade, também, ele faz parte dela, porque ele que mata, ele que dá vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida e a morte. Tinha que ser assim a frase. É a vida e a morte. Que a morte eles não colocam para enganar as pessoas, como se ele fosse um ser do bem. Porque, na verdade, não existe nada disso. Tudo é farinha do mesmo saco, tampa da mesma panela, em questão de não ter sentido nenhum. Deixando claro. Tudo isso não existe. Deuses não existem, demônios não existem. Agora, a morte, eu vou explicar o que significa, o que é a morte pela minha visão. E também pelo que acontece, pelo acontecimento dos fatos. E as pessoas veem acontecer, então não é eu que estou dizendo que é isso, eu estou dizendo que eu vejo assim. Por exemplo, eu acreditei tanto nisso dentro de religião, que a morte era como se fosse um espírito, é como se fosse um anjo. Onde eu fui me enfiar? 25 anos atrofiando minha inteligência. Infelizmente, você pode entrar no meu canal, pode descer a ripa, pode falar o que você quiser, mas para mim, eu fui atrofiado por 25 anos acreditando nisso. E até mais, porque no tempo do catolicismo na minha vida também, eu acreditei também do mesmo jeito. Acreditei demais. Só que eu vou mostrar para vocês algo muito interessante aqui. Eu vou mostrar a foto, você vai ver aí na tela, de alguns seres vivos que morreram. Alguns seres que viveram e morreram aí na tela. Seres que são insignificantes para o ser humano. Seres que você passa na rua e pisa, você mata, você faz o que você quiser. Não existe punição para isso. Mas são seres que eram vivos. Você vai ver aí as fotos de insetos, de animais mortos. Que é para mim fazer a minha explicação, o que é a morte na minha visão, na minha forma de pensar. Eu vou explicar isso para que o religioso comece a colocar uma lanternazinha acesa na sua mente. Comece a usar os seus neurônios que não usam. E deixa de acreditar nessa aberração aqui. E deixa de acreditar nessas doutrinas mentirosas da religião. Qualquer tipo de religião da face da terra. E comece a observar como eu observei. E ver se eu estou errado. Você vai começar a ver agora aí as fotos, ó. Estou colocando fotos de seres vivos, insignificantes, mortos. Vocês estão vendo aí, né? Vocês estão vendo. Observa. Aí você vê formiga morta. Aí você vê mosca morta. Aí você vê cachorro morto. Aí você vê borboleta morta. Eu coloquei só fotos de animais mortos aí, insetos. Deles aí, insignificantes para o ser humano.
ratos mortos, você tá vendo aí. Baratas mortas, você tá vendo aí? Pronto, volta o vídeo. Tô aqui, ó, presta atenção. Vocês viram, né? Todos esses seres que eram vivos morreram. Simplesmente. Se você vê qualquer um ser desse morto, você vai usar esse mesmo termo que eu estou usando. Morreu. A expressão da palavra morrer deriva-se de morte. Todos passaram pela morte. Agora, a pergunta é essa. Se a morte é um anjo, é um espírito, Deus mandou um espírito e um anjo para matar uma formiga? Deus mandou um espírito e um anjo para matar uma mosca? Porque tudo morreu. A morte passou também ali. Ou existem mortes diferentes? Ou tem morte que não é espírito e tem morte que é espírito? E morte que é espírito ou é trazida com um anjo é só a morte que mata o ser humano? Porque se você dizer que é isso, você está dizendo que existem vários tipos de morte. Tem a morte específica, distinta para o ser humano. E tem também as mortes simples, humildes, simplesinhas para os insetos pequenos que morrem insignificantes. Ou então o que acontece com os insetos ali? Que eles param de respirar, param de se movimentar. É o que acontece? É morte, é o quê? Então deixa a mão de ser besta, de ser irracional, e vai entender que morte nada mais é do que um apagão. Deixou de ser vivo, acabou, virou simplesmente um objeto morto, algo morto. Morte não é espírito coisa nenhuma. Morte simplesmente é quando a pessoa sai do estado de vivo e deixa de respirar, deixa de se movimentar. Morte é um apagão, só isso. Morte não é espírito, não é anjo, coisa não, isso é coisa de religião. Que inventam essas bobeiras. Que inventa isso para alienar pessoas. Ah, mas vai ser lançado. A morte e o inferno vão ser lançados. Até o inferno também, o inferno vai ser lançado no Lago de Fogo, viu? Deixando claro para vocês que o inferno é uma coisa e Lago de Fogo é outra, segundo aqui o conto do seu vigário. Deixando claro para vocês, viu? Claro, aqui está dizendo que o inferno e a morte. Quer ler na tua Bíblia? Apocalipse capítulo 20, versos 14 e 15. Lê. Muito especialmente o verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. Você lê. Viu? E no livro de Êxodo diz que Deus liberou o anjo da morte para matar os egípcios, os primogênitos dos egípcios. Gente, não tem sentido, isso é lenda. Isso é inventado. Se a morte fosse um espírito e fosse um anjo, morte não matava uma formiga. Morte não matava uma borboleta. Esses insetos simplesmente sumiam. Ou então viviam eternamente aqui na Terra, o tempo todo. Mesmo que você tentasse pisar, esmagar, não ia conseguir matar. Por quê? Porque se morte for um espírito ou um anjo, como é que uma morte vai matar uma formiga? Mesmo que você pise nela, uma mosca, um rato. Então isso não tem sentido. Morte é um apagão. Deixou de existir. Quando a pessoa morre, um ser humano morre, é a mesma coisa de uma formiga que morre. Apagou na mente, na memória. O ser humano morre de uma morte de câncer, ou de acidente, ou de um infarto. Simplesmente deixou de ser vivo. Entendeu? Ah, mas quando fala de ser humano é diferente. Aí, o ser humano é melhor do que os outros seres vivos. Só porque é ser humano. Só porque pensam e raciocinam. Porque hoje também já é comprovado que 95% nem pensam e nem raciocinam da forma que poderiam pensar e raciocinar. Tem animais que são muito mais espertos, muito mais inteligentes do que certos seres humanos. Seres humanos estão dentro de igreja o tempo todo alimentando uma lenda, alimentando uma mentira. Perece o tempo
todo, passa situação difícil o tempo todo. Praga dentro da tenda, entendeu? Não tem defesa de nada, não tem proteção de nada. Mas só que a mente é tão atrofiada que diz que Deus protege. Eu fico observando o que é que a religião faz na mente. Vocês já observaram até os jogadores de futebol que são religiosos? Ó, tem um tal de benzer, né? Quando eu estava na igreja católica, quando eu era mais novo, eu ia na igreja católica, aí o padre ensinava que para a gente ter a chamada proteção contra qualquer mal, olha que aberração, tinha que fazer o chamado sinal da cruz e se benzer todo dia. O sinal da cruz é assim, aí você bota aqui na testa, faz uma cruz na testa pelo sinal da Santa Cruz. Livre-nos Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está protegido. Esse pessoal católico que viaja de carro, que parece que nunca acontece acidente com eles, e sempre acontece também com todos, toda vez que entra no carro, o jogador entra em campo, sai de campo. Gente, virou algo normal. Isso é apenas é força do hábito, porque aquilo não tem nada a ver com nada espiritual, não protege de nada, né? Tem jogadores que dão até infarto dentro de campo e morrem. Eu já vi isso, e jogadores que faziam isso. Isso acontece muito, porque hoje acho que o chamado sinal da Santa Cruz, entendeu? Isso aqui, esse gesto, parece que só funciona hoje dentro de campo de futebol, né? Só isso. É dificilmente você vê. Mas os católicos ainda fazem isso. Vai entrar na igreja, chega, ó. Como quem diz, tem um apresentador aí na televisão que quando ele entra para apresentar o programa, ele fala: Pai, Filho e Espírito Santo, que o Espírito Santo nos proteja de todo mal. Cara, quantos fizeram isso e morreram de acidente, morreram de infarto e etc e tal? Então não tem sentido, tudo isso é mentira da religião, gente, é mentira da religião, religião é a maior mentira da face da terra. Põe isso na mente de vocês. Desde que vocês colocarem isso na mente, vocês vão entender que tudo acontece de forma natural. A morte também, ela é natural. A morte é quando algo vivo deixa de existir. Pode ser qualquer coisa, pode ser ser humano, pode ser animal, de qualquer espécie, cachorro, gato, cavalo, jegue, mosca, formiga, carrapato. Tudo que é vivo, que se movimenta, morre. E a morte não é anjo, não é espírito, coisa nenhuma. É apenas um apagão. Bota na mente de vocês, um apagão. Só isso. Será que eu vou ficar o tempo todo aqui tentando passar para vocês de uma forma simples como as coisas funcionam? E olha que eu não sou um perito em conhecimento, não. Eu sou apenas um curioso, um observador. Entendeu? Eu sou isso. Um livre pensador. Eu penso observando. Se você não usar na sua vida uma frase que o Eduardo Marinho tem, até Eduardo Marinho você conhece, né? Filósofo de rua, eu gosto muito dele, eu sempre falo dele de vez em quando aqui, e ele desenhou uma frase lá em uma das suas telas de pintura, observar e absolver. Se você não observar e absolver, você nunca vai sair desse estado de inconsciência, de ignorância. Tem uns que me chamam de ignorante aqui. Você é ignorante. Ignorante, que eu tô falando a verdade dos fatos. Ignorante é você, cara. Enquanto o que você sustenta não realmente acontecer literalmente, quem tá com a razão sou eu. Ignorante é você. Eu fiz um vídeo falando sobre o arrebatamento, né? Eu fiz um vídeo anterior, falando sobre um dos vídeos anteriores, falando sobre o arrebatamento, que para mim é uma das razões de que o anticristo não vai existir nunca, porque arrebatamento nunca vai acontecer. Se tivesse que acontecer, já tinha acontecido, porque as profecias desse chamado arrebatamento, o tempo dessas profecias já se foram. Aí ele me chamou, o cidadão lá fez uma frase lá, me chamando de ignorante. Cara, enquanto não acontecer isso, ignorante é você, quem tá com razão sou eu tô falando aquilo que não acontece e não tem acontecido. Ignorante é você tá ignorando uma coisa que
que não tem sentido, que até o momento não tem nenhuma veridicidade. Mas não. Uma mente dessa não pensa, não para pensar no mundo natural. E com certeza uma mente dessa acredita que a morte é um anjo, ou é mandada por um anjo e é um espírito, e que a morte vai ser lançada no lago de fogo. Acredita nessas aberrações, né? Acredita nessas lendas aí, desse livro do Conto do Seu Vigário e de ensinamentos e doutrinas de religião que são doutrinas mentirosas. Tudo isso é mentira. Tudo que sai do mundo físico, da lei da física, do mundo natural, é tudo mentira, até que me prova o contrário. Quem está falando aqui sou eu. Isso é uma ideia minha, um pensamento meu. Você pode bater nas minhas ideias, você tem todo o direito. Mas é um pensamento meu, porque eu observo assim. Enquanto eu estiver observando, estiver acontecendo, eu estou com razão. Não estou com razão porque sou melhor do que ninguém, não. É porque eu vejo. Mas eu fiquei 25 anos também enfiado nisso, acreditando. Em que mundo eu me meti, viu? Em que coisa eu me meti, mas ainda bem que eu consegui me recuperar antes e sair fora disso. Ok, pessoal, isso foi mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Eu falei hoje sobre a morte, mas eu tenho outros argumentos para falar em outros vídeos, em outra oportunidade. Um abraço para vocês. Eu sempre digo e vou dizer no final dos meus vídeos. Eu fui, mas eu volto. E volto com novos argumentos. Tchau. Pilastra da Verdade.